Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos escatológicos e nós vamos falar hoje sobre os salvos de Israel e os salvos da era da igreja e a relação deles com o milênio, com a Nova Jerusalém e com as demais temáticas escatológicas. Então continue conosco aqui nesse vídeo onde nós vamos falar sobre esse assunto tão especial. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, faça sua inscrição, siga-nos, dê um joinha no final, faça seus comentários. Nós contamos com a sua colaboração, seu envolvimento nesse momento tão especial que é a Palavra de Deus. Existem certas passagens, que parecem indicar que não haverá grande divisão entre os salvos de Israel e os salvos da era da igreja, mas que eles terão um relacionamento direto uns com os outros no seu estado final. João 10,16 diz o seguinte, presta atenção: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, diz Jesus aqui, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor, é o que diz João, o Evangelho de João 10,16. Essa passagem parece indicar que haverá uma relação mútua entre os salvos, porque estão ligados ao mesmo pastor que é Jesus, o Senhor. Ou seja, todos os redimidos parecem ser considerados unidos num só rebanho, sob um só pastor. Mateus também 19, de 27 a 28, diz assim: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pergunta Pedro. E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, é o que diz a palavra de Deus, Mateus 19, 27 a 28. 1 Coríntios 6,2 diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É uma pergunta que Paulo fala. E essas duas passagens mostram que os santos incluídos na igreja não estão completamente separados do milênio. Ou seja, se os santos estão totalmente separados, a única maneira pela qual os 12 poderiam exercer esse privilégio prometido seria perder a sua posição no corpo de Cristo. E isso implica que haverá uma relação sustentada entre os santos vivos na terra e os santos ressurretos na Jerusalém celestial. Ou seja, os santos exercerão o ministério agora destinado aos anjos, conforme Hebreus 2, 5 e 6. A Bíblia Sagrada diz lá em Apocalipse 21, versículos 12 e 14, que tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14, 21, 14 diz que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quando nós pensamos um pouquinho nesse texto bíblico, parece claro que os ocupantes dessa cidade são da época do Antigo Testamento e da época do Novo, bem como anjos salvos também. Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos, é o que diz Apocalipse 20, versículo 6. Ou seja, a primeira ressurreição é composta não apenas pelos santos da igreja, mas por todos os indivíduos de qualquer era, de qualquer tempo, que foram ressuscitados para a vida eterna. Embora essa ressurreição aconteça em tempos diferentes, com grupos diferentes, nós já falamos, a era da igreja, os ressuscitados serão no arrebatamento da igreja, ressurreição, e os santos do Antigo Testamento ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, ao adentrarem então, logo em seguida, no milênio. Então, essa ressurreição acontece em tempos diferentes, com grupos diferentes, o resultado é o mesmo em cada caso, ou seja, o que a Bíblia chama de ressurreição para a vida eterna.
Nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto, bem detalhadamente, você pode assistir, tá bom? Os ressurretos são considerados sacerdotes para Deus e reinarão com ele no milênio. A primeira ressurreição, em Apocalipse 20, versículo 6, não pode ser aplicada aos que passaram pela tribulação e logo não estariam incluídos no corpo de Cristo, já que a ressurreição da igreja precede a isso. No entanto, preste atenção, eles estão na primeira ressurreição e reinarão com Cristo, conforme a palavra de Deus nos afirma. Isso deve significar que todos os que participam da primeira ressurreição têm um destino comum. Qual é? A Nova Jerusalém, no qual eles serão associados com Cristo no seu reino, não importa se são do Antigo ou do Novo Testamento. Olha o que diz Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nessa passagem especificamente, nós aprendemos sobre o julgamento e a recompensa de Israel. E é importante nós notarmos aqui que, ao mesmo tempo que as recompensas são denominadas posições de privilégio e de responsabilidade no governo milenar, o indivíduo não é colocado no milênio propriamente dito, mas exerce a sua autoridade durante o milênio. Apocalipse 21, 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, uma comparação dessa afirmação com Ezequiel 37, 27, em que Deus promete a Israel que o tabernáculo divino estaria entre os homens, e com passagens também das Escrituras, tais como Isaías 65, 19, Isaías 25, 8, em que Deus prometeu libertação da tristeza, do choro, da morte, mostra que o que é prometido aqui é o cumprimento da esperança do santo do Antigo Testamento. Ou seja, embora se possa sustentar que a igreja tem promessas semelhantes, em Apocalipse 21, versículo 3, talvez se refira ao cumprimento delas e não ao cumprimento das promessas de Israel. O paralelismo aqui parece muito significativo para afirmar que Israel não está incluído nessa bênção. Ou seja, não se pode negar que haverá o cumprimento dessas promessas para Israel na terra do milênio, mas entende-se que o Israel ressurreto poderá experimentar essas promessas na Jerusalém celestial, junto com os santos da igreja. Devemos também aqui observar que a palavra traduzida por povos, entre aspas, o conceito, é plural, ou seja, eles serão povos de Deus. Daniel 12:3, a Bíblia Sagrada diz que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, uma comparação desse versículo de Apocalipse 21:11 e Apocalipse 21:18, em cujo contexto aqui é Israel mencionado no versículo 12, mostraria então que a glória refletida de Cristo, ou seja, a fonte de toda a luz, era a esperança do santo do Antigo Testamento. Essa esperança será realizada na cidade celestial, na qual o santo do Antigo Testamento terá parte e experimentará o cumprimento dessa promessa. Hebreus 11, 39 a 40 diz que, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por meio da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então parece aqui haver uma indicação de que Israel não pode ser aperfeiçoado até o corpo de Cristo ser aperfeiçoado. Isso então teria significado adicional se o lugar da perfeição dos santos de Israel e o lugar do aperfeiçoamento dos crentes dos dois, fosse o mesmo. Ou seja, o argumento de que tal opinião tiraria a herança celestial da igreja, ao uni-la com Israel ressurreto e trazê-la para uma relação com a terra durante o milênio e a nova terra seguinte, contrapomos a seguinte observação de um teólogo chamado Ottman. Ele diz o seguinte: a igreja deve localizar-se em algum lugar na eternidade, e se Deus decretou fazer do cenário
do seu conflito, o lugar da sua glória eterna, quem anulará seu propósito? E a resposta é que uma ideia concreta, como a de que a igreja se liga eternamente à cidade literal que desce do céu, pode ser estigmatizada como materialista e sensual, mas é melhor que a névoa vaga que constitui a ideia de eternidade imaginada por tantos. Ou seja, essa cidade não pode ser o céu, pois ela é descrita descendo do céu. O céu não perde nada com a perda da cidade, e a igreja não perde sua herança celestial em sua associação com ele, que agora veio para encher a terra com a sua glória. Ele aqui é Cristo, tá? Ou seja, o argumento de tal opinião esvaziaria o céu e tiraria Deus do seu lar. Podemos deduzir, conforme as palavras de um outro teólogo chamado Newell, que diz que as várias considerações nos levam à conclusão de que a Nova Jerusalém é um dos lugares de descanso de Deus. O primeiro destaque que nós trazemos aqui é que imediatamente vemos o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém descendo para a nova terra, conforme Apocalipse 21, 1 e 2. E lemos o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, o objetivo do novo céu e da nova terra é realizar isso, que Deus terá seu lar eternamente na capital da nova criação. Segundo destaque que nós trazemos é que nenhuma outra habitação eterna de Deus é vista além da capital da nova criação. Terceiro destaque é que essa cidade celestial tem a glória de Deus, conforme Apocalipse 21, 11 e 23. E Apocalipse 22, 5 também menciona isso. O quarto destaque que nós trazemos é que ela também é o trono de Deus e o serviço de Apocalipse 22, 3, que é apropriadamente chamado de serviço sacerdotal ou adoração espiritual. O quinto destaque é que eles verão a sua face. Esse então deve ser o lugar do descanso de Deus para sempre. E o sexto destaque que nós trazemos é que só precisamos lembrar que os habitantes da Nova Jerusalém reinarão, conforme diz a Bíblia, pelos séculos dos séculos, Apocalipse 22, 5. Isso não poderia ser escrito sobre outros, além dos habitantes da capital da nova criação. Então o que nós podemos concluir com isso? É que a conclusão seria que o Antigo Testamento apresentava uma esperança nacional a Israel aqui, que se realizaria completamente no milênio. A esperança do santo individual do Antigo Testamento por uma cidade eterna será realizada pela ressurreição na Jerusalém celestial, onde, sem perder distinção ou identidade, Israel se unirá aos ressurretos e transladados da era da igreja para compartilhar a glória do seu reinado para sempre. A natureza do milênio como período de teste da humanidade caída sob o governo justo do rei impede a participação de indivíduos ressurretos. Logo, o milênio se preocupará com os homens que foram salvos, mas estão vivendo em corpos naturais. A cidade celestial será levada aqui, amados, a uma relação com a terra no início do milênio, e talvez seja visível acima da terra. É da cidade celestial que o filho primogênito de Davi exerce o seu reinado teocrático e messiânico, no qual a noiva reina e a partir do qual os santos recompensados do Antigo Testamento exercem autoridade em governo. Se tal interpretação estiver correta, haveria uma solução para a confusão que surge ao colocar os santos ressurretos na terra para se misturarem livremente com os não ressurretos durante o milênio. O cumprimento das promessas nacionais de Israel seria realizado não em indivíduos ressurretos, mas sim no Israel natural salvo que está vivo na segunda vinda. A união dos propósitos redentores de Deus em Cristo seria preservada ao reunir o grupo da primeira ressurreição em um lugar, onde a noiva compartilharia o seu reinado e os seus servos. Aqui tudo se referindo a Cristo, que os serviriam para sempre, conforme Apocalipse 22, 3. Então, tal opinião, amados, está em harmonia com as Escrituras e soluciona alguns dos problemas inerentes ao sistema pré-milenar. Tá bom?
Então, lembre-se, Jesus está voltando, o importante é estar com Ele em glória, ser arrebatados se estivermos vivos ou ressurretos se outrora estivermos falecidos, mortos, dormindo, como diz a Bíblia Sagrada. Agora, arruma a tua vida, te prepare para encontrares com Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, onde muitas pessoas, sejam ímpios ou crentes, estão falecendo. Por isso, põe em ordem a tua casa, te santifique, te consagre. Maranata, vem Senhor Jesus. Viva a fé bíblica no temor do Senhor, em obediência à palavra, cheio do Espírito Santo, porque Jesus está voltando, a era da igreja está se encerrando e as portas dos céus ainda estão abertas, se você viver a vida em Cristo, a vida abundante que Ele prometeu para nós. Que Deus abençoe a sua vida, siga as nossas redes sociais que estão aqui, dê um joinha, faça seus comentários, faça qualquer pergunta que você quiser e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, prepara, Jesus está voltando, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser investir também nos nossos ministérios, aqui tem um link de como você pode fazer isso, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém e amém.